Bom dia, Crismandos, a paz de Jesus, salve Maria, Deus abençoe a todos. Quarto encontro do Crisma, o resumo do quarto encontro. Vamos falar sobre o pecado na humanidade, Falamos sobre a criação, Deus criou o céu e a terra, Deus criou o ser humano, colocou o nome dele de Adão e Eva, colocou ele no paraíso e deu uma instrução para que ele não desobedecessem e comessem do fruto proibido, que já vimos já nos capítulos anteriores, Deus deu a liberdade a eles e por influência da serpente houve o primeiro pecado da humanidade, o pecado de Adão e Eva, que comeram do fruto da sabedoria do bem e do mal que estava no jardim do Éden, no meio do jardim. Deus o proibiu de comer, mas mesmo assim com a liberdade, o livre-arbítrio que temos o ser humano, ele foi lá e comeu da árvore do fruto do bem e do mal, ocasionando o primeiro pecado original, o primeiro pecado da humanidade, Sabemos que tudo teve um início, A criação, o homem teve um início, Em algum momento teve o homem. E também como a criação do homem também teve o primeiro pecado, Ocasionado pela influência da serpente, que é um anjo destronado, um anjo decaído, Que não viveu com Deus no céu, Eram anjos bons que foram decaídos porque não quiseram servir a Deus, Os anjos têm essa liberdade também de querer ou não servir a Deus. Então teve o primeiro pecado original, onde pela desobediência de Adão e Eva, eles comeram do fruto proibido, E ali, por essa desobediência, teve as consequências, Quando a gente comete uma infração de trânsito, temos uma consequência, uma multa. Então, quando a gente desobedece a Deus, teve uma consequência, teve as consequências desse primeiro pecado, Primeira consequência é a perda da amizade com Deus, A gente não consegue mais ter uma amizade sincera com Deus quando cometemos pecado. E assim com Adão e Eva também, A Bíblia fala que eles se esconderam da face do Senhor quando Deus estava passeando pelo jardim, ele se escondeu de vergonha, Então, o pecado ele tem esse poder de perder a amizade com Deus, A gente não consegue mais ir à missa, a gente não consegue mais ter uma amizade, uma vida de oração com Deus. A segunda consequência, as desordens nos relacionamentos, A gente não consegue mais se relacionar com pessoas, Um ser humano que já não ama mais a Deus, não consegue mais amar o seu irmão. Então temos essa desordem do relacionamento, Por isso que temos os adultérios, temos os assassinatos, Porque a gente perdeu, teve essa desordem dentro da gente. O mal agora tem um certo domínio sobre nós, que somos seres humanos. Às vezes queremos fazer o bem, mas a gente não consegue fazer o bem. Às vezes a gente quer contar uma verdade, mas acaba contando uma mentira. Então é assim, essa desordem que existe no nosso ser, no nosso interior, é uma mancha do pecado, Essa é uma chamada concupiscência, Essa inclinação para o mal. Então, teve essa desordem dos relacionamentos, Desordens dos relacionamentos sexuais, homossexuais, Agora, várias outras desordens nos relacionamentos, Depois, as desordens no nosso ser, no nosso interior, A gente tem uma desordem, a terceira consequência, uma desordem dentro de nós, A gente não consegue fazer o bem, mas faz o mal, às vezes faz o bem, às vezes faz o mal. Então, essa batalha que existe dentro de nós, é a causa do pecado.
a origem do pecado, né? Às vezes, quando a gente começa a fazer várias vezes o mal, a gente acaba, né, pecando várias vezes. Então, essa desordem do nosso ser, né, ela é bem visível, né? Porque às vezes você quer ajudar uma pessoa e acaba não ajudando, né? Então, é isso que a gente carrega dentro de nós, né? Essa desordem no interior de nós. A quarta desordem seria os males físicos, né? A gente, com a consequência do pecado original, a gente agora sente os males físicos, são as doenças, né? As dores, todas as doenças que existem, né? E que existiu na humanidade, foi uma consequência do pecado, né? A gente não tinha, quando a gente estava com amizade com Deus, né? Quando Adão e Eva tinham amizade sincera com Deus, não tinha doenças, não tinha dores, não tinha, né, sofrimentos, não tinha a morte física, né? Que é a separação do nosso corpo, da nossa alma. Então não perdemos essa, né? A morte entrou no mundo, né? Quando eles escolheram comer do fruto da sabedoria do bem e do mal, né? Da árvore da morte, da vida e da morte. Eles escolheram comer, eles sabiam que iam morrer, porque na Bíblia fala que se eles comessem do fruto, eles iam morrer, né? Eles iriam conhecer a morte. E o que ocasionou, né? E agora, no quarto encontro, né? Vamos falar sobre as descendências de Adão e Eva, né? A gente vai falar no capítulo 4 de Gênesis sobre Caim e Abel, né? Caim e Abel, Adão conheceu Eva e deu à luz a Caim e disse que possuía um homem com a ajuda do Senhor, e depois deu à luz a seu irmão Abel. Abel tornou-se pastor de pastor, né? E Caim lavrador, agricultor. E na história aqui fala que em certo momento, né, Caim e Abel, eles oferecem oferendas ao Senhor, né? E o Senhor se agrada mais com a oferenda de Abel, né, do que Caim. E por causa dessa inveja que Caim teve, ele acaba matando o seu irmão, né? Aqui, Caim e Abel significa tribos, né? Tribos de Caim, tribos de Abel. É uma descendência, né? Então, não é uma pessoa aqui, Caim e Abel. Aqui são duas tribos, né? Uma tribo de pastor de ovelha e uma tribo de lavrador. Então, quando fala que Caim se atirou sobre o seu irmão e o matou, né? Essa morte, né? Seria uma guerra. E ali, né, a Bíblia ela se expressa como Caim e Abel como filhos de Adão e Eva. Então, por quê? Porque Deus se agradou com a oferta de Abel e não de Caim, né? E aqui nos estudos da Bíblia fala que Caim, na sua oferta, ele não foi sincero a Deus, né? Quando Caim faz a sua oferta a Deus, eles não faz uma oferenda sincera, de coração aberto, né? É como você ir na missa e sem querer ir, entendeu? Só vai porque teu pai te pediu para ir. E você está junto com seu pai, você está ali, você não está sentindo, né, com vontade de ir. Enquanto uma outra pessoa está ali, né, com vontade de estar com Deus, de vontade de estar junto com Deus. Então, essa é a história, né? Essa é o resumo dessa história, né? Então, Caim
faz uma oferta a Deus que não é sincera, enquanto Abel já faz uma oferta que é mais agradável a Deus, né? Aí, por inveja, né, ciúmes, Caim mata o seu irmão Abel, né? E aqui na Bíblia fala. E logo depois, né, teve essa morte, Adão e Eva teve outro filho chamado Sete, da tribo de Sete, né? Então Caim e Sete depois teve suas descendências, né? E essas descendências de Caim são as descendências dos pagãos, dos filhos, né, do mundo, né? Enquanto a descendência de Sete gerou as descendências dos filhos de Deus, né, que eles falam. Então, dessas descendências nasceu Noé, né? Noé era visto como um homem justo, né, diante de Deus, né? Caim e Sete foram tendo, né, foram formando famílias, né, tribos, e foram se multiplicando, né? E até no capítulo 6 de Gênesis, né, se vocês tiverem a Bíblia aí, fala que quando os homens começaram a se multiplicar sobre a terra, nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas. As filhas de Deus eram de descendência de Sete, e as filhas dos homens, descendência de Caim, do pecado, né? Então, o Senhor viu que a maldade, né, mais para frente fala que o Senhor viu que a maldade dos homens era grande na terra, e que todos os pensamentos do seu coração estavam continuamente voltados para o mal. O Senhor se arrependeu de ter criado o homem e a terra, e teve um coração ferido de íntima dor, né? Aqui o autor de Gênesis fala que o Senhor se arrependeu da sua criação, mas na verdade Deus não se arrepende de ter criado, né? Deus é imutável, ele não se arrepende. Mas o autor disse aqui porque é um sentimento que ele estava sentindo e ele colocou na Bíblia, mas Deus não se arrepende, né, das coisas. Quando ele cria certo. Então Noé, entretanto, né, vocês sabem que Noé tem, né, Noé e a Arca de Noé, né? Tem até filmes falando sobre a Arca de Noé. Noé, entretanto, encontrou graça aos olhos do Senhor. Aí começa a história de Noé, né? Noé teve uma geração, né? Noé era um homem justo e perfeito no meio dos homens de sua geração, né? Então toda a terra estava corrompida. A terra corrompia-se diante de Deus e enchia de violência. Deus olhou para a terra e viu que ela estava corrompida, e toda a criatura que seguia na terra o caminho da corrupção, né? E toda criatura que seguia na terra o caminho da corrupção. Então Deus disse a Noé: eis chegado o fim de toda a criação diante de mim, pois ele encheu-se a terra de violência. Vou exterminá-la juntamente com a terra. Então, a população ia crescendo, né? O povo ia crescendo e se tornando corruptos, né? Pecadores. E a violência estava tomando conta da humanidade, né? Então, Deus faz uma aliança com Noé aqui e pede para que ele construa uma arca, né? Uma arca, né? Que seria representada aqui por um barco, né? Mas a gente vai ver que, na verdade, a arca representa uma outra coisa, né? A arca representa para nós, né? A arca representa a igreja, né? No catecismo da igreja vai falar que a igreja viu, né, no capítulo 1219 do catecismo da igreja, a igreja viu na arca de Noé uma prefiguração da salvação pelo batismo. Por ela, com efeito, poucas pessoas foram salvas por meio das águas, né? Então,
Aqui a arca representa, né, a igreja, uma caixa, né, que salva. A arca representa uma caixa. Quando a gente fala arca, na Bíblia significa uma caixa onde nós entramos na caixa para ser salvo, né? A arca representa onde Deus tira todos os nossos pecados, né? Quando Noé entra na arca, né, e vai acontecer o dilúvio ali, Deus pede para colocar um par dos animais, então acontecerá o dilúvio, e ali quem estiver dentro da arca, né, se salva. Quem estiver fora da arca, né, no mundo, no pecado, na corrupção, vai, né, morrer. Então Deus, no entendimento, né, da Bíblia aqui, no sentido teológico, no sentido da fé, a arca representa a igreja, uma caixa, né? Tem as medidas, né, de uma caixa aqui. Então, a arca onde Noé entrou, né, representa onde Deus me tira do pecado. Então, a arca em questão prefigura a igreja, o templo, né? Então Deus pede para Noé construir uma arca, ele pede para construir um templo, né? Pode ser que ocorreu um dilúvio? Pode ser que teve um dilúvio, sim, mas não foi toda a humanidade, não foi a terra, porque quem escreveu o Gênesis, né, que eles falam que foi Moisés, né? Moisés escreveu o Gênesis, o livro do Gênesis. Então, ali eles tinham só aquele lugar onde eles, né? Ele não tinha a dimensão do mundo ainda. Então, eles colocou, pode ser que teve uma chuva, uma enchente forte, né? Lá, e morreu muita gente. Então, ele quis colocar isso, né, na Bíblia, né? Esse dilúvio. E não sabemos como aconteceu lá, né? Mas está aqui na Bíblia. E aqui, mesmo assim, representa, né? A arca representa o templo, né? Até mais para frente a gente vai ver sobre a Arca da Aliança, né? Também, que é chamada de Arca da Aliança, que é uma caixa quadrada, né? Onde ali dentro da arca ali tinha os 10 mandamentos, né? As tábuas dos 10 mandamentos, as varas de Arão, né? O maná, que não sei, o maná do deserto. Então estava tudo dentro daquela caixa representando Deus, né? E eles andavam com essa arca para lá, né? E tinha o templo. Então a arca representa a caixa onde Deus nos salva. Então, portanto, se estivermos dentro da igreja, vamos nos salvar. Então, por isso que a igreja fala que não existe salvação se você estiver fora da igreja, né? Não adianta uma pessoa falar, eu creio em Deus, mas eu não vou na igreja. Então, a salvação está dentro da igreja, nos sacramentos, né? Da comunhão, da confissão, tudo que a igreja nos fala, né? A igreja católica, né? E o dilúvio, aqui representado também, né, em Gênesis, no capítulo 7, né, vai falar sobre o dilúvio, representa o batismo, né? Como eu falei aqui, a igreja viu na Arca de Noé uma prefiguração da salvação pelo batismo. Então, quando a gente é batizado, né, nossos pecados originais, né, aquele pecado original que vem de Adão e Eva, é apagado, né? Apaga o nosso pecado original, mas ainda fica dentro de nós a inclinação para fazer o bem e o mal. Então, por isso que ainda dentro da gente o mal ainda tem um domínio dentro de nós, né? Mesmo que o nosso pecado seja apagado, através do batismo, onde nos tornamos filhos de Deus, né? O batismo ele nos insere, né, no reino de Deus. Ele apaga os nossos pecados, né? Então, através do batismo, a gente se torna membros da igreja,
né, membros do reino de Deus. E isso é muito importante, né? Aí Deus faz essa aliança com Noé, né? Deus faz uma aliança com Noé, e depois do dilúvio vai se formar uma nova humanidade, né? Depois que todos os pecadores morrem, né? O pecado morre, uma nova aliança será feita com Noé, e depois a gente vai estudar mais para frente sobre as alianças, né? E tudo até chegar no pecado. Então é importante você acompanhar essas histórias, né? No começo aqui pode ser um pouquinho desgastante a gente estudar, mas é bom a gente saber, né? Antigamente o batismo era feito no Rio Jordão, né? Quando Jesus foi batizado, ele batizou no Rio Jordão. Então, quando afunda a cabeça da pessoa na água, né? Ali morre os pecados, e quando levanta, renasce uma nova criatura. Então, o sentido do batismo é isso, tá bom? Então, nos próximos encontros a gente vai ver as alianças, né? A primeira aliança com Noé, né? Depois teve as outras alianças que a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo depois, tá? Deus abençoe a todos.